Eu quero falar no café aqui com vocês hoje sobre um assunto chamado assertividade. Vocês já falaram, vocês já ouviram falar em assertividade? Assertividade, gente, é uma capacidade que a pessoa tem, muitas vezes ela nasce, mas ela pode ser desenvolvida, de verbalizar diretamente sem ser grosso. Então, a pessoa que ela tem uma facilidade de estar comunicando aquilo que ela deseja comunicar sem grosseria, com tranquilidade, ela é uma pessoa assertiva. Qual é a importância de se ser assertivo, né? A importância da gente ser assertivo é a comunicação. Então, assim, a gente, quando nós somos assertivos, nós temos uma comunicação mais leve, mais direta, as pessoas tendem a entender melhor aquilo que a gente fala. Nós nos tornamos pessoas mais queridas, acho que talvez, mais simpáticas, né? E assertividade não tem nada a ver com ser bonzinho, gente. Assertividade é como se você fosse desenvolver uma habilidade de fala sem ser bonzinho. É uma coisa assim, de eu ser calmo sem ser calmo, de ser tranquilo sem ser tranquilo na minha fala. Eu ter uma fala direta, onde a pessoa consiga entender aquilo que eu venho comunicar para ela. Eu percebo que os casais aqui no consultório, né, têm reclamado muito sobre esse diálogo pesado, sobre a maneira de falar. Então, assim, as pessoas reclamam demais e ao invés de reclama, ao invés de pegar e falar assim, diretamente a fonte do problema. Por exemplo, meu marido chegou tarde em casa, ao invés de chegar nele e falar assim, olha, eu tô chateada com você, porque ontem você chegou muito tarde, por exemplo, tá? Ontem você chegou muito tarde, eu fico enrolando com cara feia, eu fico jogando indireta, eu fico emburrada, eu fico falando, sei lá, coisas que eu não quero falar. Isso tudo é falta de assertividade. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre esse tema de assertividade, porque é o diálogo agressivo, né, o diálogo violento é um dos maiores motivos de separação. Antigamente era o dinheiro, hoje é a maneira de falar. Não aguento mais a maneira dessa pessoa falar, sabe? Então é um dos motivos de maior separação. Então as pessoas, pelo menos aqui no consultório, vêm com essa queixa que quer se separar porque não aguenta mais a maneira da pessoa tratar ou a maneira de ser tratada, tá? E também é um dos maiores motivos de descredibilidade no trabalho, de descredibilidade entre amigos, entre chefe e funcionário. Você pode sim pedir para a pessoa, solicitar que a pessoa faça o trabalho dela, faça as coisas que precisa ser feito de uma forma assertiva. Uma comunicação não violenta. Claro que eu gostaria que vocês trabalhassem a assertividade, estudassem sobre assertividade, porque a função do psicólogo que deixa a gente feliz é saber que os nossos pacientes, né, as pessoas que estão à nossa volta, porque de uma certa forma vocês acabam sendo meus pacientes aqui no café, vocês estão evoluindo. Por isso que eu gosto tanto de receber esses feedbacks de vocês falando, eu melhorei isso, melhorei aquilo, tem me ajudado, porque esse é o nosso trabalho, tá? Então, de agora em diante, comecem a trabalhar o diálogo de vocês com assertividade, porque a maneira de falar que a gente tem também, de comunicar, ela também mostra uma condição evolutiva do nosso psicológico, do nosso emocional. Então a gente precisa trabalhar, todo mundo, né, precisa trabalhar a assertividade de uma forma mais natural na vida, como se ser assertivo fosse uma necessidade humana de hoje, nos dias de hoje. O português, ele tem uma característica muito peculiar de ser a língua mais carinhosa, né? Então nós temos muitas coisinhas assim que coloca no vocabulário que deixa o português mais tranquilo. Imagina se a gente não tivesse, tá? Então, assim, as pessoas daqui do Brasil, elas têm um pouco de dificuldade de escutar, assim, o cru, seco, e ser assertivo na realidade que nós temos hoje, é um mecanismo que você tem que vai te deixar numa condição
aqui assim, ó, entre as pessoas que não têm, que não são assertivos, tá?